É sempre muito bom estar com você no programa Classe Bíblica no Ar da ETAD. Hoje nós vamos estudar a lição 7 do nosso curso História da Igreja, dos Primórdios até a Atualidade. Vamos então ao estudo da nossa lição número 7, na página 103. Nós vamos estar estudando a Contra-Reforma. Já vimos bastante nas aulas anteriores a respeito da Reforma. Eu queria já destacar no início duas características da Contra-Reforma. Primeiro, uma renovação interna, uma reforma dentro da própria Igreja Católica Romana. Vocês devem observar que nós aqui falamos que essa era a primeira intenção de Lutero. Segunda característica, uma reação externa em oposição ao protestantismo. Nós vamos estar estudando detalhadamente mais tarde a Contra-Reforma e como isso aconteceu. A Contra-Reforma começa agora em 1541 e ela tem três, na verdade, instituições que auxiliam e que vão ser os agentes da Contra-Reforma. Primeiro, a Sociedade de Jesus, segundo, a Inquisição e terceiro, o Concílio de Trento. Vamos agora, então, ao esboço da nossa lição. Primeiro texto, os jesuítas. Segundo texto, elementos de combate à reforma. Terceiro texto, a Guerra dos 30 Anos. Quarto texto, as missões católicas. Observe na página 104 os objetivos da lição. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, mencionar o nome do fundador da Ordem dos Jesuítas. Segundo, explicar o papel do Concílio de Trento como elemento de combate à reforma protestante. Terceiro, citar dois fatos relevantes da Guerra dos 30 Anos, ocorrida no período de 1618 a 1648. E quarto, mostrar duas regiões do mundo alcançadas pelas missões católicas. No texto número 1, nós vamos estar estudando os jesuítas. É interessante observar que a Igreja Católica Romana, no início, ela não se deu conta da ameaça do protestantismo. E só 25 anos depois é que ela inicia, então, um processo de reforma interna e também de criar alguns dispositivos para ir contra o protestantismo, para, enfim, cessear o crescimento do protestantismo. E o texto número 1 vai falar sobre os jesuítas, a formação da Sociedade de Jesus, que foi um enorme passo que a Igreja Católica tomou no intuito de fazer parar o protestantismo, enfim, a pregação evangélica. Quem eram os jesuítas? Eles foram fundados por Inácio de Loyola. Algumas características nós vamos estar vendo são bastante peculiares dos jesuítas. Por exemplo, a formação de educadores. Eles insistiam na educação em todos os níveis e isso foi uma coisa bastante positiva para a Igreja Católica Romana. Também o combate à heresia. E, por último, uma dedicação a missões estrangeiras. Nós falamos aqui que o seu fundador foi Inácio de Loyola. Quem foi ele? Conta a história que, quando jovem, adolescente, ele queria ser um soldado e chegou a participar de algumas batalhas. Só que ele saiu gravemente ferido de uma dessas batalhas. Então ele resolveu tornar-se um santo e começou a dedicar-se às coisas religiosas. E durante um certo período da vida de Loyola, nós vamos ver que ele está bastante próximo das teses de Lutero. Porém, no ponto número 2, o seu pensamento, você vai observar que ele não abria mão da lealdade à Igreja Romana. Ele considerava que a Igreja Romana detinha sobre ela toda a autoridade sobre questões relacionadas à fé. E exatamente nesse ponto, discordando de Lutero e dos outros reformadores, é que ele resolve então formar uma sociedade e a partir dessa sociedade de Jesus combater o que para ele eram os heréticos. O outro ponto vai nos falar sobre a organização da Sociedade de Jesus. Ela foi organizada em 1540, com 10 membros, tanto sacerdotes como leigos podiam ser recebidos nessa ordem. O outro ponto fala sobre o propósito e a organização da Sociedade de Jesus. Nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas o autor deixa bastante claro e eu quero que você acompanhe essa leitura no final da página 105. O propósito da sociedade era promover o progresso eclesiástico e lutar contra os inimigos da Igreja Católica Romana por todos os meios possíveis. Quem eram os inimigos? Eram os protestantes. Métodos de combate.
Quais eram os métodos que os jesuítas começaram então a utilizar? Primeiro, eles promoviam reuniões atraentes com a presença de hábeis pregadores. Isso, na verdade, era um ponto positivo para a própria igreja, porque para pregar bem era preciso que eles lessem as Escrituras. E o que nós vamos perceber é que houve uma reforma com isso dentro da vida moral e espiritual dos sacerdotes, daqueles que faziam parte da Igreja Católica Romana. O segundo método era o incentivo à obra educacional. Terceiro método, abriram escolas primárias que logo se enchiam, pois o ensino era gratuito e qualificado. Na verdade, os jesuítas, quando nós formos olhar a história, vamos ver que eles contribuíram em muito, principalmente na evangelização dos pagãos, usando exatamente essa ênfase à área educacional. Vamos agora ao texto número 2, elementos de combate à reforma. Nós já vimos aqui o primeiro elemento, que foi a criação da Sociedade de Jesus, ou os jesuítas. Nesse texto nós vamos estudar sobre o Concílio de Trento. Quando aconteceu o Concílio de Trento? Em 1545, e durou aproximadamente 18 anos, dividido em 3 sessões. Por que fazer o Concílio de Trento? Por que realizar esse concílio tão longo? A igreja, exatamente por sentir as investidas do protestantismo, ela sentiu-se agora na obrigação de criar um sistema teológico mais próximo do que era a sua realidade. Até então, a igreja estava muito envolvida no aspecto político e econômico e havia se distanciado do aspecto teológico. E é exatamente isso que acontece durante o concílio. No final dele, a Igreja Católica firma as suas doutrinas. Nós vamos apenas resumir aquelas que nós consideramos ser as mais importantes para que você saiba. Primeiro, depois do Concílio de Trento e ao final deste concílio, ficou então declarado que não somente as Escrituras, não somente a Bíblia, mas outras escrituras tidas como canônicas, escrituras relacionadas aos pais da igreja, os escritos dos pais da igreja, também alguns livros apócrifos que existiam na tradução Vulgata. Você sabe que os livros apócrifos são os livros que foram incluídos quando da tradução do Velho Testamento hebraico para o latim. Nós conhecemos a Vulgata, eles foram incluídos por Jerônimo. São livros que foram escritos no período interbíblico. Então, a Igreja Católica também considerava os apócrifos como regra de fé para a Igreja. Não somente esses escritos, mas também a própria Igreja tinha autoridade sobre as questões relacionadas à fé. A autoridade última. E isso, mais tarde, trouxe muitos prejuízos à Igreja Católica Romana, exatamente por não ter se posicionado como a Igreja Protestante, estabelecendo a Bíblia como única regra de fé. Um segundo posicionamento da Igreja Católica Romana ao final do Concílio de Trento foi exatamente confirmar os 7 sacramentos que nós já vimos aqui. Era o batismo, a Eucaristia, a confirmação, a penitência, a extrema-unção, ordem e matrimônio. Uma terceira posição foi o de reafirmar a justificação pela fé. Só que, diferentemente do protestantismo, eles asseguravam que a justificação pela fé deveria ser seguida também de obras. Nós vamos ver agora o segundo ponto, que nos vai falar sobre a Inquisição e o Index. Nós já estudamos sobre a Inquisição. O que era o Index? A congregação do Index, como era chamada, era uma lista de livros que os católicos não poderiam ter acesso. Esses livros eram exatamente os escritos dos reformadores. Estava incluído aí também uma restrição a qualquer tradução que não fosse a tradução Vulgata. Nós já aqui falamos que a tradução Vulgata, feita por Jerônimo, incluía os apócrifos. Então, os católicos romanos não podiam ter acesso a qualquer outra tradução. Isso dificultou um pouco o trabalho dos reformadores, porque evitou que muitos católicos tivessem acesso aos seus escritos. Essa era exatamente a intenção da congregação do Index. Já a Inquisição forçava aos protestantes a se retratarem daquilo que haviam falado ou do seu posicionamento. O outro ponto, reavivamento religioso na igreja. É interessante você observar que no final desse parágrafo o autor coloca uma frase que eu quero destacar e comentar um pouco sobre essa frase. Ele diz o seguinte: muitos desses perseguidores eram sinceros em seu zelo que julgavam cristãos. Nós vamos ver que durante a Reforma e a Contra-Reforma houveram excessos de ambas as partes. E os excessos que houveram na Reforma quanto na Contra-Reforma
foram exatamente por aquilo que nós chamamos um zelo excessivo. O zelo excessivo, ele cega e leva ao fanatismo. Isso não é alguma coisa que aconteceu apenas naquele período, mas ainda hoje, se nós não vigiarmos, se nós não tivermos uma atitude prudente, isso pode acontecer também em nosso meio, em nossa sociedade, em nossas igrejas. O catolicismo romano, como nós já estudamos em outras aulas, ele não tinha ideia do quanto o protestantismo iria avançar. E nós vamos ver nesse texto que em 1560 ele se encontra então no seu ponto mais baixo. E aí ele começa uma ofensiva contra o protestantismo através da Contra-Reforma e também do apoio, principalmente do imperador da Alemanha e dos soberanos da França e da Espanha. O nosso último ponto, reconquista da Igreja Romana. Você vai encontrar aqui muitas batalhas acontecidas entre a Igreja Católica Romana e os protestantes das diversas regiões. Nós vimos na aula passada a reforma em diversos países e você vai ter retratado aqui essas batalhas. Eu quero apenas salientar logo no final um episódio muito interessante. Diz assim que a Igreja Católica tentou dar o golpe de morte no seu inimigo mais poderoso. Quem era? A Inglaterra, enviando sob Filipe II da Espanha a grande armada espanhola. Mas os combates ingleses e uma terrível tempestade destruíram a grande armada e a Inglaterra protestante salvou-se naquela situação, naquele episódio. Nós sabemos que Deus estava dentro dessa situação. Vamos agora ao texto número 3, a Guerra dos 30 Anos. Vamos primeiro entender esse momento que antecede a Guerra dos 30 Anos. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso, sobre a paz de Augsburgo. O que era essa paz? Na verdade, foi alguma coisa estabelecida para dar uma trégua nas batalhas e nas guerras que estavam se sucedendo e que estavam minando as forças da Igreja Católica Romana e também dos protestantes. Haviam já consequências econômicas e políticas bastante trágicas para a sociedade. Mas o que estabelecia essa relativa paz? Primeiro, que eles teriam o direito, isso aconteceu principalmente na região da Alemanha, de escolher entre o catolicismo e o protestantismo. Só que isso não prevaleceu por muito tempo. Acompanhe na página 109, no último parágrafo. Fernando, arquiduque da Estíria e mais tarde imperador da Alemanha, revogou esse tratado de paz, estabelecendo que todos deveriam se converter ao catolicismo ou então seriam exilados. Isso então deu início às hostilidades novamente entre os católicos romanos e os protestantes. Esse é o ponto, o começo das hostilidades. Você vai ver aqui que, embora os protestantes tivessem um apoio de alguns reinos, de alguns governadores, a Igreja Católica Romana detinha o poder maior. E as hostilidades, então, foram crescendo na medida em que apoios da nobreza eram dados a um ou a outro setor. A continuação das hostilidades. Aqui nós vamos estar estudando o que os historiadores consideram o estopim da Guerra dos 30 Anos. Nós já vimos que Fernando começou, então, uma perseguição aos protestantes. E exatamente nesse momento, agora eleito rei da Boêmia, ele começa a mandar que queime-se os templos e que os protestantes, então, sejam expulsos da Boêmia, de onde eles estavam. E aproveitando da ausência do rei, alguns parlamentares protestantes invadiram o conselho e pediram a eles uma explicação daquilo que estava acontecendo. Como eles se negassem a retratamento, eles foram então jogados por aqueles protestantes bastante exaltados pela janela para um lamaçal que estava do lado de fora. E aí então, como eu já disse, aconteceu o que nós consideramos o estopim da Guerra dos 30 Anos. Em seguida, os protestantes tomaram conta da cidade, estabeleceram um governo provisório e teve começo então a prolongada luta. Nós vamos ver que Deus usou um homem, Gustavo Adolfo, rei da Suécia, que na verdade, numa situação de grande perseguição à igreja, salvou a causa protestante. Se nós fôssemos estudar detalhadamente a Guerra dos 30 Anos, nós vamos ver quanto Deus interviu naquelas batalhas a fim de salvar a causa da reforma. Na verdade, a Guerra dos 30 Anos, ela dilacerou toda a Europa Central. E foi exatamente por isso que aconteceu, então, um momento de se estabelecer uma paz, ainda que, nós vamos ver mais tarde, uma paz relativa. Exatamente porque a Alemanha já havia perdido durante
a Guerra dos 30 Anos, mais de um terço da sua população. Ela pôs fim à guerra, então, a Paz de Westfália, em 1648. Nós vamos agora estudar o nosso último texto, as missões católicas. Somente a Igreja Católica, nesse período, cuidou do trabalho missionário dos pagãos. É interessante isso, né? Nós vamos ver que com as grandes descobertas, as grandes navegações, principalmente os jesuítas e mais tarde também outras ordens católicas romanas, elas então invadem esses países recém-descobertos, levando a fé romana. E por que não os protestantes? Porque a fé protestante estava ainda muito envolvida com seus problemas internos, com as suas próprias dificuldades. E só mais tarde é que nós vamos, inclusive, estudar um pouco sobre as missões realizadas pelo protestantismo. Exatamente com essas novas descobertas de novas regiões no Ocidente e no Oriente, que aconteceram no século XV e no século XVI, é que propiciaram, então, a expansão do catolicismo romano para todo o mundo. Nós vimos que os jesuítas foram os grandes missionários, mas outras ordens participaram ativamente dentro desse processo, os franciscanos e os dominicanos. Os maiores missionários foram, sem dúvida, os jesuítas, e eles tiveram um papel muito importante na colonização dessas novas terras. Um dos grandes jesuítas foi Francisco Xavier, um amigo de Inácio de Loyola, fundador da Sociedade de Jesus. Ele evangelizou a Índia e depois o Japão em 1549. E quando estava a caminho da China, ele então morreu. A obra que Francisco Xavier não pôde realizar foi então agora realizado por um outro jesuíta, Mateu Rossi, em 1582. Ele recebeu as boas-vindas do imperador, principalmente porque conhecia bastante de astronomia e de geografia. Nós vamos observar que, principalmente na América Central e do Sul, os jesuítas, os missionários católicos, vieram acompanhando os espanhóis e os portugueses, e já em Quebec vieram acompanhando os franceses. Alguns historiadores costumam ressaltar que, apesar desse crescimento da Igreja Católica Romana, dessa expansão, principalmente em função das missões católicas, esse crescimento ele não tinha substância. Na verdade, ele era um crescimento muito mais relacionado à parte educacional e à parte de colonização, porque a Igreja Católica tinha e ainda tem uma grande tendência ao sincretismo, e isso, na verdade, traz muito prejuízo ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento, porque com o sincretismo ela acaba negociando algumas verdades bastante importantes, verdades da fé cristã. Nós agora terminamos a nossa aula. No entanto, eu gostaria agora, junto de você, que nós fizéssemos um retrospecto da reforma. Vamos traçar resumidamente o final deste período de reforma e contra-reforma. Você já tem tudo isso que vamos colocar aqui em todas as lições que nós temos estudado sobre a reforma e também sobre o movimento da Igreja Católica, o movimento de contra-reforma. Vamos apenas relembrar algumas coisas importantes. A reforma, ela marca o fim da Igreja Universal e ela estabelece agora a possibilidade das igrejas nacionais e de igrejas diferenciadas, de igrejas livres. Isso é muito importante dentro de um processo não só religioso, mas dentro de um processo político e social que iniciou-se exatamente naquele período da história do homem. Um outro ponto importante é nós fazermos uma distinção entre as regiões em que predominavam mais determinados grupos reformados. Os luteranos predominavam mais na Alemanha e na Escandinávia. Os calvinistas na Suíça, na Escócia, na Hungria, Holanda e França. Na Inglaterra, nós já vimos que havia a predominância da Igreja Anglicana da Inglaterra. E, mais tarde, o grupo anabatista se tornou um grupo mais forte na Holanda. Vamos também ressaltar o que ficou de comum entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica Romana. Haviam grandes diferenças, mas muitas coisas também foram compartilhadas, coisas que ficaram estabelecidas como em comum. Nós não podemos esquecer que o protestantismo sai da Igreja Católica Romana, que já havia sido fundada pelos apóstolos. Nós vemos que o protestantismo não abriu mão dos credos. O credo de Nicéia, o credo de Atanásio, o credo dos apóstolos, porque eles foram credos estabelecidos exatamente naquele período bom da igreja, em que a igreja estava sob a liderança de verdadeiros homens de Deus.
Uma outra coisa em comum com a Igreja Católica são algumas das nossas doutrinas. Por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da deidade, ressurreição de Jesus Cristo. Cremos que a Bíblia é a revelação de Deus, a doutrina do pecado original, da queda do homem e também a exigência de que o homem, depois de um encontro com Jesus Cristo, ele estabeleça para ele mesmo uma vida de um padrão moral acima daqueles que são os que são próximos a ele, que não têm um conhecimento íntimo de Deus. Vamos também observar agora o que tem de comum entre esses diferentes grupos da reforma. Nós vamos estudar nas próximas lições, mais aprofundadamente, esses diferentes grupos que surgiram. No entanto, apesar de algumas diferenças, nós vamos ver que em comum se ficou a Bíblia como única regra de fé e conduta. Segundo, a salvação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso é inerente ao grupo reformado, seja ele qual for. Em terceiro, o sacerdócio de todos os crentes. O trabalho da reforma trouxe progresso não só na área religiosa, embora esse fosse o seu objetivo principal, estabelecer uma verdadeira fé cristã a partir da análise das Escrituras. Nós vemos que alguns historiadores reconhecem, mesmo historiadores seculares, que a reforma também trouxe desenvolvimento, crescimento em outras áreas sociais, na área da educação. Ela estabeleceu também uma visão de democracia, tanto na igreja quanto no Estado. Apenas terminando, queremos dizer que em 1648 as principais igrejas protestantes estavam já estabelecidas. Queremos encerrar reafirmando que nós cremos, então, pela leitura da Bíblia Sagrada, pelo exame nas Escrituras, na justificação pela fé, que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e conduta para o cristão e cremos também no sacerdócio universal de todos os crentes. Que Deus o abençoe, foi um prazer estar com você nessa aula e eu aguardo então na nossa aula seguinte, onde nós vamos estar estudando a Igreja na Europa de 1648 a 1800. Que Deus o abençoe.